A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Neurotalk, hoje com uma convidada especial da nossa clínica que ainda não tinha aparecido para vocês, a doutora Aline, que é nossa médica, especialista, que está nessa luta também pelo autismo, pelos transtornos do neurodesenvolvimento, e com o Clécio, que é figurinha marcada e vocês já conhecem muito bem ele. Vamos falar hoje sobre autismo, especificamente sobre autismo e sobre esse diagnóstico interdisciplinar no adulto, principalmente, que é o diagnóstico tardio, né? E essa necessidade de conectarmos a área médica com a área neuropsicológica. Bom, vamos iniciar do básico, pode ser? Vamos falar primeiro para você o que é o autismo. Clécio, explica pra gente, por favor. Bom, o autismo ele é definido como um dos quadros neurodivergentes, tá? Mas eu preciso ampliar isso aqui um pouco, porque quando a gente fala do autismo, nós estamos falando de um quadro em que a sintomatologia nem sempre é uma sintomatologia visível, falamos de uma sintomatologia invisível. E quando a gente fala de um quadro neurodivergente, nós estamos falando de um quadro, primeiramente, que tem um fundamento e uma base genética, tá? Nós estamos falando de um quadro em que o indivíduo ele apresenta uma alteração anatômica e fisiológica do sistema nervoso central, como, por exemplo, o indivíduo na condição autista ele tem 3 vezes mais neurônios do que o indivíduo neurotípico, e algumas estruturas de sistema nervoso central, principalmente o sistema límbico, eles vão apresentar volumes aumentados em relação a indivíduos neurotípicos. Você pode falar o que é esse sistema límbico? Sistema límbico é uma estrutura subcortical que está abaixo do córtex, né? E é uma estrutura responsável pela resposta emocional e pelo elemento de memória do indivíduo. Tá? Memória tanto afetiva quanto memória simbólica. E hoje, 2024, está se consensando que esse quadro neurodivergente ele é pautado numa alteração sensório-motora. Tá? Então, toda a captação de estímulos do meio que acontecem através dos órgãos do sentido podem apresentar alterações. E a resposta, né, você capta o estímulo, você processa e você dá uma resposta. Essa resposta ela é motora. Ela também vai ter uma alteração. E essa resposta motora, ela pode acontecer desde um prejuízo de coordenação motora, que é o mais elementar e o mais óbvio, como você vai ter respostas motoras involuntárias, por exemplo, de sistema digestivo, em que o indivíduo vai ter uma desregulação intestinal provocada por uma sobrecarga sensorial. Isso é o autismo. Perfeito. E aí, quando a gente fala desse autismo, doutora Aline, o que você percebe na tua experiência clínica, pessoal, sobre esses impactos na vida dessa pessoa, desde impactos sociais, profissionais, pessoais? Qual que é a tua percepção sobre isso? Então, o autismo ele tem peculiaridades, né? Essas peculiaridades elas não são ultimamente bem vistas no mercado de trabalho, o que impede que a pessoa se engaje no mercado de trabalho por falta de assistência, de suporte dos profissionais que trabalham com eles, do empregador. Então, é uma parte difícil para que a gente consiga entrar no mercado de trabalho e permanecer no mercado de trabalho. Além disso, em relação à questão pessoal, tem muitos transtornos do sono, alimentares, sensoriais. O próprio barulho dentro da empresa já tira a atenção do empregador de fazer um bom trabalho, de conseguir ficar ali. Então são diversos âmbitos que eles são afetados. E o mercado de trabalho não está preparado para que essas pessoas
entram e se incluam no mercado de trabalho e permaneçam no mercado de trabalho, porque conseguir um emprego até às vezes até consegue, mas permanecer no emprego por questões de estímulos, questões de falta de suporte, já fica mais difícil. Sim, eu percebo bastante que hoje fala-se muito sobre essa questão da inclusão, né, do PCD, da pessoa com deficiência, a qual o autismo entra, mas não se pensa nessa pessoa. Então, muitos locais de trabalho não têm um espaço onde o autista possa se regular se ele não está bem. Às vezes coloca aquele autista no meio de um monte de pessoas, né, monte de barulhos, então... por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E a inclusão, ela é muito subjetiva, porque vamos incluir, até nas escolas, né? Vamos incluir o transtorno do espectro autista, mas a inclusão é colocar junto, não melhorar o ambiente para ele. Falta essa melhora do ambiente, melhora do suporte. Então, é só colocado junto. A inclusão hoje é colocar junto. Não, a inclusão é melhorar o ambiente, melhorar as condições, tanto na escola também, melhorar as condições da criança aprender, melhorar as condições do trabalhador desempenhar um bom trabalho, um lugar para que a pessoa consiga se restabelecer em alguma crise, um suporte dentro da empresa que não tem. Então a inclusão hoje é colocar a pessoa dentro da empresa, não melhorar a pessoa, o ambiente para a pessoa. Só fazendo um adendo, e uma coisa importante, inclusão não é querer tornar o neurodivergente neurotípico, isso é uma outra coisa fundamental, tá? Sim. Inclusão é você permitir e respeitar o indivíduo neurodivergente dentro das suas características, executar e exercer aquilo que ele tem que fazer dentro das suas características, né? Porque muitas pessoas confundem, eu vou incluir, mas a meta é transformar numa pessoa com desempenho e com uma característica de habilidades como neurotípico. Isso não é inclusão, isso é uma exclusão, tá? Com certeza. E esses impactos, eles são gigantes, porque a gente vê muito na questão de relacionamento, né? Então, a pessoa não compreende tão bem como se relaciona com o autista, não sabe respeitar as suas necessidades, o seu espaço, o momento em que ele precisa se recolher, até mesmo na forma de comunicação, que nem sempre é efetiva. Né? Então, existe aí... Tem uma coisa que eu acabo sempre falando para os meus pacientes, que todo mundo sabe que existe o autismo, mas ninguém sabe o que fazer, como melhorar, como adaptar, como melhorar o ambiente, ninguém sabe. Todo mundo sabe que existe, mas melhorar a realidade deles é difícil. Com certeza. Clécio, e qual é essa relação entre o autismo e um diagnóstico diferencial? Pela segunda vez eu vou voltar àquela máxima, né? Nem tudo é autismo. E eu disse num dos programas, né? Nem tudo é autismo, mas muitas coisas hoje estão dentro da condição autista. Então, assim, independentemente de um diagnóstico estabelecido para a condição autista, de uma avaliação, toda e qualquer situação ela pode ter diferentes causas, tá? Então, quando você recebe um paciente para uma avaliação, você precisa estar aberto, fundamentalmente, a escutar esse paciente, tá? A escutar a história desse paciente. Você precisa construir toda uma trajetória, não só de vida, mas sintomatológica que esse paciente apresenta, para então, depois, efetivamente, você consolidar o processo de diagnóstico. Então, você tem vários transtornos, tanto de personalidade como transtornos clínicos na área da saúde mental, em que você vai identificar sinais semelhantes ao da condição autista, tá? Quando eu falo de diagnósticos relacionados a transtornos de personalidade, existe uma diferença aí que é importante para o processo de avaliação, que é o seguinte: o quadro neurodivergente, tendo uma conotação genética extremamente forte, nós estamos falando de um indivíduo que nasce neurodivergente,
que do primeiro momento de vida em diante, ele passa a responder aos estímulos do meio de uma maneira neurodivergente, tá? Quando nós falamos de um transtorno de personalidade, nós estamos falando de um indivíduo que, a partir do momento que ele nasce, ele começa a aprender através dos estímulos e a reproduzir um modus operandi através de uma estrutura de personalidade que está se formando. Então, esse é um critério de diagnóstico diferencial. Ah, não, mas ele é borderline e não é autista. Esse transtorno borderline, esse suposto transtorno, ele começou a se manifestar em que momento? Como que ele foi formado? Como que ele se desenvolveu? Tá? Ah, não, porque quando já era na primeira infância já tinha essa e essa característica. Opa! Então, Desconfia. Vamos desconfiar e vamos rastrear aí uma dinâmica funcional, tá? Quando você fala de um diagnóstico clínico, e os diagnósticos clínicos muito comuns estão ligados à árvore dos transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar tipo 2, a árvore dos transtornos de ansiedade, tá? Então, assim, quando e como que essa sintomatologia começou a aparecer, tá? E por quê? E existe uma coisa na condição autista que é muito interessante, que a sintomatologia ou comorbidades associadas ao diagnóstico, elas normalmente aparecem e se consolidam nas crises relacionadas ao autismo, tá? Por exemplo, uma hipersensibilidade sensorial, isso pode gerar uma crise de ansiedade, tá? Uma ressaca social, o indivíduo teve algum evento, ele foi no evento, voltou e viveu uma ressaca social, então ele vai lá, ele se fecha no quarto e ele passa por um esgotamento tanto emocional quanto físico, muitas vezes confundido com quadro de depressão. Então, no transtorno clínico, nós estamos falando de quadros que eles aparecem e se estabelecem no indivíduo do início da adolescência ao início da idade adulta, tá? Se não existe uma pré-morbidez anterior a essa fase em que o indivíduo já manifestava sinais que podem ser da condição autista ou de uma outra característica, ok, nós vamos estar falando de um transtorno clínico e não de um transtorno relacionado à condição autista. Você pode ter as coisas associadas, o indivíduo que vem historicamente com uma dinâmica funcional neurodivergente, que na adolescência já começa a manifestar sintomas ou já um diagnóstico de um transtorno clínico, e aí você vai ter uma comorbidade. Então, assim, isso é extremamente importante para você poder realmente ter um diagnóstico consolidado. Esse diagnóstico diferencial, ele faz muita diferença. Muita diferença. Eu estava tentando pensar numa outra palavra para não repetir, mas acho que é essa mesma. Pegando esse teu gancho, Aline, explica pra gente um pouquinho dessa questão da comorbidade no diagnóstico. Quais as principais comorbidades que o autista apresenta, além, né, claro, dessa questão da ansiedade, como o Clécio já falou? Então, as comorbidades, elas aparecem junto com a condição, são patologias que aparecem junto com a condição, que muitas vezes mascaram a condição. A própria ansiedade, dita pelo Clécio, né? Mas tem também o TOC, o TDAH, que está muito presente na condição. Sim. A depressão, o próprio TOD na criança, sim, que é o transtorno opositor desafiador, o TOC. Então, epilepsia aparece bastante. Então, todas essas condições, elas apresentam junto com o transtorno do espectro autista. Muitas vezes eles acabam mascarando até o transtorno. Quando é tirado a ansiedade, a gente acaba percebendo que aquela ansiedade era uma comorbidade, ou depressão, ou TDAH, que está sempre praticamente junto com o autista. Então a gente acaba fazendo o diagnóstico tirando as comorbidades primeiro, para depois avaliar o paciente. Perfeito. Clécio, entendendo tudo isso, eu acho que um ponto fundamental é pensarmos sobre essa avaliação, né? Dentro da avaliação neuropsicológica, qual que é a finalidade dela, né? Porque eu entendo que você tem um grande diferencial, que além de neuropsicólogo, você é psicopatologista. Então, você consegue
pegar uma amplitude muito maior no processo de avaliação neuropsicológica, mas a gente vê e recebe pacientes, principalmente para a doutora Aline, que as avaliações neuropsicológicas vêm um pouco quanto vagas nessa avaliação de outras possibilidades, né? Então, qual que é essa finalidade dessa avaliação neuropsicológica e se você puder falar um pouquinho de como ela é feita? Eu vou descer um degrau e aproveitar que a Aline está aqui para me defender. A primeira coisa que tem que estar muito clara é o seguinte: todo e qualquer profissional da área da saúde pode e tem o dever de realizar um diagnóstico. Então, assim, o primeiro papel da avaliação neuropsicológica é você efetivamente conseguir mensurar aquilo que o paciente está apresentando, ponto. Tá? No contexto da condição autista, uma coisa que eu sempre deixo muito claro para os meus avaliados: muito mais do que dar um diagnóstico na neurodivergência, você precisa qualificar esse diagnóstico. Então, o papel da avaliação neuropsicológica é você construir uma qualificação de respostas neurocognitivas em que você vai ter um mapeamento funcional em termos de habilidades e de inabilidades. Leia-se, todo ser humano, independente de diagnóstico, tem habilidades e tem inabilidades. E dentro da neurodivergência isso também vai acontecer. A partir do momento que você tem esse mapa, que você consegue ter essa estrutura da resposta neurocognitiva, você consegue mensurar uma estrutura de tratamento. Porque o que acontece na condição autista? Não tem remédio para a condição autista. Sim, não tem. Você vai trabalhar medicamentosamente eventuais sintomas ou comorbidades. E no diagnóstico tardio, o principal veículo de evolução de qualidade de vida vem do processo de terapia. Agora, você pode ter um processo de terapia em que você levanta a sua arma e sai dando tiro, tá? E de repente você não pega nada. Ou você pode ter um processo de terapêutico em que você vai mirar para dar o tiro no alvo. E a finalidade da avaliação neuropsicológica é justamente você conseguir identificar habilidades neurocognitivas, avaliar funções executivas, tá? Ter um papel muito claro em que eventuais disfunções executivas, elas podem estar acontecendo não só por uma condição autista, mas por uma comorbidade. Você fazer essa diferenciação e a partir de aí você então está estruturando o trabalho com o teu paciente. Eu vejo que eu também acabo fazendo dentro da neuropsicopedagogia vários diagnósticos, né? Claro que a gente hoje está falando do adulto, mas esse adulto um dia foi criança e o que eu percebo também é esse excesso de diagnóstico, assim, é autista, é TDAH, é isso e é aquilo, e que muitas vezes a reação hiperativa do indivíduo, ela nem sempre é um diagnóstico de TDAH, né? Muitas vezes está ligado a essa desregulação emocional, sensorial, que gera um comportamento hiperativo e que precisa extremamente ter um olhar atento do avaliador para que a gente não acumule diagnósticos, né? Para que a gente realmente possa olhar aquela pessoa, entender o que acontece e aí sim, nesse processo terapêutico, trabalhar para diminuir essa sintomatologia e melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, né? Exatamente. É o que eu digo para os meus alunos, né? Nem toda mulher chorando na escadaria de uma igreja foi abandonada pelo noivo. Então a gente não pode ficar com o óbvio. Quando a gente fala de pessoas, de seres humanos, nós estamos falando de uma complexidade muito alta. E essa complexidade ela tem que ser mensurada. Como a Aline falou agora há pouco da comorbidade. Você tem hoje, no diagnóstico tardio, tanto TDAH quanto altas habilidades e superdotação comumente associadas à condição autista e que você vai ter 3 quadros em que os sinais são muito equitativos, tá? E você vai ter que saber diferenciar o que é um hiperfoco de uma alta habilidade e superdotação, o que é hiperfoco de um TDAH e o que é hiperfoco de uma condição autista. Tá? Em todos os eixos, né? Em todos os eixos. Em todos os eixos de avaliação é preciso ter esse entendimento e clareza que algo é relacionado ao TDAH,
algo é relacionado a altas habilidades de superdotação, né? Então, esse eixo, ele é fundamental. E existem, mas a gente percebe que não é a realidade, né? Então, estudo, conhecimento é primordial, né, gente? Isso dá praticamente um programa só pra gente falar disso. Exato, né? Aline, na tua opinião, você que faz essa avaliação médica extremamente importante, porque sabemos que os direitos, né, das pessoas em termos de lei é somente com o laudo médico hoje no Brasil, né? Como é para você essa necessidade e importância da avaliação neuropsicológica, e se você quiser falar um pouquinho sobre esse processo de avaliação do paciente, porque eu vejo você com um olhar diferenciado, humanizado dessa escuta. Então, primeiro que é primordial, né? Sem a avaliação neuropsicológica, a gente não tem um norte para o paciente. A gente não vai saber quais são as habilidades, a gente não vai saber quais são as necessidades, a gente não vai saber o que o paciente está apresentando. Porque dentro da avaliação neuropsicológica são feitos inúmeros testes, inúmeras avaliações, onde a gente consegue perceber todas as características do paciente para poder trabalhar. Não é numa primeira consulta que a gente vai fazer o diagnóstico, o tratamento e pronto. Não. Uma consulta com o laudo neuropsicológico ajuda muito a nossa caminho para um tratamento efetivo. A avaliação multidisciplinar é essencial, o tratamento multidisciplinar é essencial, mas a avaliação neuropsicológica, eu diria, primordial. Eu vou até complementar, eu gosto muito do processo da Aline, porque a Aline faz uma coisa que é muito pouco falado na condição autista e que tem um peso tão importante quanto as questões emocionais, que é a investigação clínica, né? Quantos autistas que nós avaliamos que apresentam alterações importantes, metabólicas, gastrointestinais, etc. Vitaminas. Então, assim, eu vejo que o autismo ele não é de ninguém. O autismo é de todos nós. Então, sim, a partir do momento que se construiu uma cultura em que o indivíduo autista ele precisa ser visto por todos, tá? E a partir daí ele ter um plano de trabalho, isso vai ficar muito mais eficiente. Porque, por exemplo, quando você não tem a visão que você tem de fazer esse rastreio clínico e tudo mais, o próprio processo de terapia ele se torna difícil, porque daí tu vai estar falando de um paciente que vai ter uma sobrecarga por alterações físicas, tá? Em que, sem regular essa questão física, ela é complicada. Assim como se tu não trabalha as habilidades cognitivas e vice-versa, tá? Eu peguei uma paciente que ela estava com um nível de vitamina B extremamente baixo. E ela estava se sentindo depressiva, o que é normal com esse nível de vitamina B. Ela repôs a vitamina B. Doutora, eu não tinha depressão. Exatamente. Isso acontece muito, né, Aline? Muito. Porque essa parte médica, ela não pode simplesmente ir lá e focar num laudo. Não é assim que funciona. Você tem que focar no indivíduo como um todo, num olhar de escutativa, né? A gente recebeu muitos elogios ao seu trabalho nos últimos tempos por essa escuta, né? Por ser uma médica que realmente está ali preocupada com o paciente, com a sintomatologia do paciente. Muitos falaram, nossa, ninguém nunca me pediu nenhum tipo de exame, né? Mas como que você vai tratar, dopar muitas vezes? A gente vê muitos médicos assim, simplesmente vai lá, prescreve, e vai prescrevendo cada vez mais e mais e mais, aumentando doses que não podem ser usadas. E olha só que importante, né? Se você pega um indivíduo na condição autista com altas habilidades de superdotação e você trabalha com uma superdosagem medicamentosa, você provoca um dano maior ainda. Tá? Então essa visão integrada ela é muito importante. Perfeito. Bom, gente, vocês querem deixar uma mensagem final sobre isso, sobre essa parceria? Eu quero dizer que na Via Neuro a gente tem um olhar humano, um olhar de acolhimento
E assim, uma principal coisa, a gente precisa procurar o nosso diagnóstico, porque a gente não pode sobreviver. A gente precisa viver. E viver bem. Sobreviver era lá na Era das Cavernas. Agora a gente precisa viver e viver bem. E só com o diagnóstico que a gente vai conseguir ter um norte para melhorar a nossa qualidade de vida. Perfeito. Faço das palavras da Aline as minhas. Perfeito. Foram perfeitas, exatamente. Obrigada. Pessoal, estamos sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela participação e por estarem aqui conosco nos acompanhando. Se você não viu os outros programas, vai lá na página da Nova Era TV, assista, comente, compartilhe e mande pra gente as suas perguntas, as suas dúvidas. E vamos interagir bastante, porque o Neurotalk foi feito para vocês, para que a gente possa levar conhecimento com qualidade, com ciência, né? E estamos à disposição de cada um. Obrigada. Obrigada.